Como ganhar dinheiro deve apresentar. Ninguém não tem emprego. Eu vou ter que ir para a estrada. Só que o derrame cerebral da sua mãe me permitiu imaginar que a qualquer momento pode faltar o líder. Então a minha missão não é mais apenas colocar comida na mesa. A minha missão é formar sucessores. Porque pode acontecer de eu tentar agora numa viagem dessa e não conseguir voltar. E como a mãe de vocês está acamada, a minha preocupação agora é, se o líder faltar e a líder faltar, qual dos liderados está preparado para assumir a empresa? Então a minha missão passa a ser, para além de cuidar de vocês, alimentando, etc, etc, eu preciso cuidar na ideia de formar líder. Estou indo viajar para trazer comida para casa. Caso eu não volte, guarde essas 5 coisas que eu vou falar com vocês. A primeira, identifique o principal dom de vocês e depois passe o restante dos dias na terra lapidando isso. A segunda, o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária. E essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira, não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. A vida é a lei da semeadura. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou, cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. A quarta coisa, jogue em equipe. Sempre, jogue em equipe. Estuda em venda, tudo é venda o tempo todo. A quinta coisa, caso eu não volte, cuide da líder enquanto vida ela estiver. E se porventura ela não suportar, o mais preparado de vocês, assumam a equipe. Cara, era muito forte para um pedreiro, que também tinha o primário, tá falando para 5 crianças praticamente, com a mãe acamada. Sim. E aí meu pai foi viajar. E eu fiquei pensando, o que será esse negócio de identificar dom? Pô, uma criança, né, cara? Esse negócio de lei da semeadura, que a Emília falou, a vida é a lei da semeadura. Eu falei, o que é semeadura? Como assim o conhecimento transforma? Eu era curioso, eu ficava me perguntando essas coisas. Só que o mais preparado tinha 13 anos de idade, era meu irmão mais velho com 13 anos, que era office boy de pedreiro, é uma maneira leve, né, de não chamar meu irmão de serventão. E ele era o mais preparado porque ele era o único que tinha recurso financeiro. E a minha primeira ótica dele foi pegar os irmãos e matricular na escola. Meu pai sempre nos ensinou, os mais velhos cuidam dos mais novos. Aí pela primeira vez na minha vida eu vi aquela cena clássica, a mercadoria passando para um lado e o dinheiro passando para o outro. Quando eu vi aquele cara pegando o dinheiro, eu falei, opa, esse cara tem dinheiro. Esse cara pode comprar carne. Eu já tinha um lugar que eu queria chegar, comprar carne. Eu nem sabia que aquilo poderia ser propósito, que aquilo poderia ser um projeto, não sabia. Eu só sabia que eu queria comer carne. Falei, eu quero perguntar a esse cara como que ele chegou nessa verdura. Aí eu esperei ele fazer o atendimento dele, quando ele passou perto de mim, eu falei, moço, como é que o senhor fez para chegar nessa verdura? Ele virou para mim e falou, olha meu filho, eu tenho uma equipe. Falei, esse negócio de equipe deve ser importante. É a terceira vez que eu ouço essa palavra. Falei, me explica a sua equipe, moço. Ele falou, bom, eu tenho um financeiro, que é quem compra a semente, eu tenho uma pessoa que planta, depois da pessoa que planta eu tenho uma que cultiva, e depois eu tenho uma pessoa que colhe, e eu sou o cara que vende. Quando ele falou, eu sou o cara que vende, eu falei, não, então eu quero ser o cara que vende, porque na minha mente o cara que vende era o cara que pegava no dinheiro, e o cara que pegava no dinheiro era o cara que podia comprar carne. Aí eu chamei meus irmãos para montar a minha primeira equipe. E fazer nossa primeira horta, e colher nossa primeira alface, e eu fui pra rua para vender alface. E aí, quando eu escolhi o trabalho honesto, com 7 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, já foi um tapa na mesa. Que, a grosso modo, eu trazia as características de alguém que facilmente iria se perder. E eu já dei um tapa na mesa quando escolhi, com 7 anos de idade, fazer um canteiro e trabalhar, comer do suor do meu rosto. Aí depois comecei a perceber outras coisas que dava para vender, além de verdura, que eu comecei plantando verdura, cultivando verdura, colhendo aquilo e vendendo no carrinho de mão. Percebi que dava para vender sacolé, picolé, fruta, bijuteria, e tudo aquilo eram tapas na mesa, porque a galera que cresceu comigo não tinha a mesma coragem que eu tinha e já começavam a caminhar para outros tipos de caminho, e eu já perdi alguns amigos, alguns para a FEBEM, outros para clínicas de recuperação, outros a gente perdia mesmo por homicídio, perdi os amigos, crescidos no meu, nascidos e criados no mesmo lugar. E eu começava a perder aquela galera e começava a caminhar. E aí entrei, viro para meus irmãos e falei, aqui ó, nós temos que formar uma equipe. E eu só tinha um irmão que trabalhava, que é o mais velho. E meu pai nos ensinou aquela ideia que eu falei no início, de que se por um lado não tínhamos muita coisa, por outro lado nós tínhamos uns aos outros. Então, por mais surto que fosse a ideia de eu falar que nós precisamos formar uma equipe, eles já tinham escutado a palavra equipe do meu pai, do nosso líder, então já não era novidade para eles aquela palavra, e também não era um surto eu estar falando aquilo, sendo filho de quem nós éramos. Nós somos, na verdade.
Falei, Ringo, você é o único que trabalha. Você compra semente, você vai ser meu financeiro. Uma criança falando com o irmão que ia ser financeiro. Você, Cláudio, vai plantar. Você, Dila, vai cultivar. Você, Romenigo, vai colher. E eu vou ser o cara que vende. Aí plantamos uma horta. Aí no outro dia amanheceu, eu fui lá, cadê o alface? Falei, não tô entendendo. O cara falou que era só plantar. Aí voltei no outro dia, cadê o alface? Voltei no outro, cadê uma semana depois, cadê o alface? Essa parte meu pai não me contou, nem o cara da verdura me contou. Não nasce alface da noite pro dia. Existe um negócio chamado percurso natural das coisas acontecer. E aí você tem que ser paciente com o processo. Eu comecei a regrar todo dia e esperar. E ali eu não sabia, mas eu começava a desenvolver o controle emocional. De esperar o tempo necessário para que as coisas naturalmente acontecessem, desde que eu não tivesse abandonado o que eu tinha plantado e não tivesse deixado de cultivar aquilo que eu tinha plantado, para que eu pudesse colher quando aquilo crescesse de maneira saudável. Logo depois que o alface cresceu e eu comecei a vender, eu vendi tudo no primeiro dia. E no primeiro dia que eu vendi tudo, eu parei numa casa de carne. Eu não tinha essa noção que tudo era venda. Parei numa casa de carne, pedi o cara carne, ele me deu carne, eu paguei, fui pra casa, falei com a minha mãe que eu tinha comprado carne, ela falou, cara, você conseguiu alcançar o objetivo. Aí eu fui pra escola no outro dia, felizão, falei, agora eu quero contar pra quem falou quem riu de mim. E aí a minha professora, coincidência ou não, no outro dia ela falou, Joãozinho, não lembro o nome das crianças, Joãozinho, você quer ser o quê quando crescer? Ah, eu quero ser dentista, professora. Paulo, e você? Ah, eu quero ser advogado. Sandra, e você? Ah, eu quero ser médica. E a galera me chamava de Tuca. Tuca, e você? Eu falei, eu quero ser vendedor. A professora riu. Falou, Tuca, vendedor é um cara que deu errado e que aí foi trabalhar com venda. Vendedor é um frustrado que foi trabalhar com venda. Aí eu falei com ela, também nem sabia do que eu estava falando, mas eu falei, professora, vendedor é o cara que come carne. Se ele é um frustrado, eu não sei, mas eu quero comer minha carne. Mal sabia eu que eu estava me apaixonando pela profissão das profissões. Tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. Tudo é venda. E eu comecei a me apaixonar pela venda porque foi a venda que me possibilitou comer carne. Mas ali eu ainda não estava tão apaixonado. Eu comecei a apaixonar mesmo, foi a partir do momento que eu comecei a vender todo dia, minha horta acabou. Cheguei lá e falei, pô, cadê meu alface? Não entendi, acabou o alface. E quando acabou o alface, eu percebi que eu não poderia deixar meus clientes na mão. Comecei a comprar alface do cara que eu perguntei no primeiro dia, para que eu pudesse atender meus clientes. Só que enquanto eu estava atendendo meus clientes, eu vi um cara engraxando sapato, eu vi um outro menino vendendo sacolé, eu comecei a vender sacolé, eu vi um outro vendendo coxa, eu vi um outro cara vendendo panela, eu falei, cara, tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. O tempo todo tem alguém procurando alguma coisa para comprar. E aí eu voltei para casa e comecei a olhar. Tinha um pé de abacate, um pé de manga, um pé de mamão. Eu falei, peraí, cara. Por que eu não estou vendendo abacate? Por que eu não estou vendendo manga? Por que eu não estou vendendo mamão? Aí eu comecei a ver venda em tudo. Aí eu desenvolvi a seguinte mentalidade. Eu, filho da dificuldade,